Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, a gente está começando aqui um quadro chamado Insider Arco Educação. E a proposta desse quadro é a gente entrar dentro do site, conhecer mais sobre a proposta da empresa, junto com o time de RH da Arco Educação. Então, estou com duas pessoas maravilhosas aqui do time de Gente e Gestão, que vai poder contar um pouco mais para vocês, junto comigo aqui, uma análise aprofundada do site, coisas além do que está escrito, a gente vai entrar dentro da Arco Educação agora e vai te ajudar no processo. Vamos nessa? Então, quero dar as boas-vindas aqui para a Sara, que está aqui com a gente do time de Gente e Gestão. Tudo bem, Sara? Oi, Luiz, tudo bem, pessoal? Bom, o Luiz já me apresentou, sou a Sara, faço parte aqui do time de Gente e Gestão da Arco. Estou super à disposição para a gente esclarecer as dúvidas de vocês aqui do programa de trainee. Ótimo, muito obrigado, Sara. E a gente também está com a Carol, Carol do time também de Gente e Gestão. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Luiz. Obrigada por chamar a gente aqui para participar. Oi, gente, eu sou a Carol, também sou do time de Gente e Gestão aqui da Arco. Então, muito feliz de fazer parte desse papo aqui com vocês para poder explicar um pouquinho mais sobre o programa e sobre a Arco. Valeu! Muito bom, obrigado a vocês por toparem esse novo projeto nosso, essa nova iniciativa, em que a ideia é a gente olhar um pouco mais coisas que vão além do site, tá bom? Então, todo mundo provavelmente já deve ter em algum momento visto o site aqui da Arco. Se você não viu ainda, entra lá no site, tem aqui na nossa descrição desse vídeo, tem todos os links de acesso. E eu vou começar perguntando um pouco para a Carol, para a Sara, em relação ao nome, a concepção do programa Futuros Líderes. Talvez você já tenha reparado que dos mais diversos programas de training no mercado, eles dão alguns nomes. E aí, Sara, me chama a atenção, assim, Futuros Líderes, como é que funciona a concepção do programa? A galera que vai entrar aí realmente está voltada para uma futura liderança dentro da Arco? Eu queria que você me contasse um pouco da ideia da concepção dessa edição do programa. Legal, conto sim. Bom, gente, aqui na Arco, a gente vive e respira pessoas, né? A coisa mais importante para a gente aqui dentro. Então, todas as contratações, elas são super pensadas em desenvolver o nosso time. Para o trainee, a gente quis dar o nome Futuros Líderes, porque sim é o objetivo do programa que essas pessoas passem por uma trilha de desenvolvimento aqui dentro, próxima de lideranças, que elas tenham autonomia em projetos, que elas consigam desenvolver as habilidades necessárias para que no tempo do programa, que dura um ano, ao final a gente possa sim ter aí futuros líderes da companhia. Claro que o desenvolvimento vai depender muito também do protagonismo da pessoa, né, do que ela vai conseguir desenvolver aqui, mas todo o projeto é construído para a gente apoiar esse desenvolvimento individual, junto com um time incrível que acompanha, que faz parte, tem muitos treinamentos, um acompanhamento muito próximo das nossas lideranças. Então, o nome, ele veio muito para a gente conseguir transmitir para o público qual é o objetivo do programa. E para quem acha que, às vezes, o trainee já passou um pouquinho ali da idade, não quero dar espaço para trás, às vezes, quem já está um pouquinho ali no mercado de trabalho, a gente quis mostrar que, na verdade, é um programa de fast track. Então, a gente quer acelerar o desenvolvimento dessas pessoas. Então, a gente veio aí para mudar um pouco essa concepção de programa de trainee. Que legal, que demais, muito bacana de saber, então, que tem essa concepção, né? Então, quando você fala do fast track, tem a ver com desenvolvimento acelerado, né? Então, por isso ele se torna um futuro líder aí dentro. A ideia é que o programa ele tem duração de um ano, e a ideia é que nesse um ano a gente consiga promover essas experiências, esse desenvolvimento, e realmente que a pessoa, ao terminar o trainee, ele se sinta pronto para realmente assumir uma posição aí desafiadora aqui dentro da companhia com a gente. Muito bom, muito bom. Eu vou navegar um pouco aqui pelo site, gente. Logo quando a gente dá uma olhada no site, vocês montaram aqui toda uma questão de conheça a Arco Educação, né? Então aqui conta coisas muito legais, inclusive uma que eu quero destacar aqui para vocês. Em 2018 expandimos os nossos sonhos quando nos tornamos a primeira startup de educação e tecnologia brasileira a abrir capital na Nasdaq, em Nova York. E aqui vocês trazem vários números, né? Mais de 2.700 pessoas, 16 unidades de negócio,
1.700.000 alunos atendidos e 6.110 escolas parceiras em todo o Brasil. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco, não sei se a Carol pode trazer um pouco para a gente aqui do momento da Arco, um pouco desses números, o que mostra, o que significa, o que vocês querem trazer um pouco para as pessoas do contexto que vocês estão hoje de negócios dentro da empresa, da organização. Pode ser, Carol? Legal, Luiz. Ótimo. Contando um pouquinho para vocês sobre o momento que a gente está, então, aqui na Arco, a gente está num momento de muito crescimento e esse crescimento ele é intencional, então a gente busca ele ativamente, tanto como forma da gente conseguir aumentar o nosso impacto, né, através da educação no Brasil e ampliar a nossa atuação em diferentes estados, em diferentes cidades, como também uma forma da gente ter realmente cada vez mais espaços para as nossas pessoas poderem se desenvolver e assumir novos desafios. Então, isso é algo super importante, é algo que está no nosso DNA, que a gente faz ativamente, a gente considera que a gente tem que estar crescendo num ritmo acelerado para cada vez gerar mais impacto dentro da educação do nosso país e também para cada vez mais a gente poder atrair e reter talentos, para que eles possam ter espaço aqui dentro, de passar por experiências diversas, né, de estar se desenvolvendo, de estar assumindo novos desafios e coisas diferentes. Então, é um crescimento super intencional. Hoje a gente já tem sede em 3 principais cidades do Brasil, que vocês vão ver aí também né, ao longo do site, do processo, mas basicamente Fortaleza, São Paulo e Curitiba, no sul também. Então, é super legal para quem quiser saber um pouquinho mais. Que legal, fantástico, gente. E eu vou voltar um pouco aqui para o site, porque eu vou fazendo um pouco dessa análise, tá bom, gente? Oi? Queria só complementar aqui da Carol, pode ser? Por favor. Acho que só trazendo um pouquinho também do overview aqui da empresa, quando a gente fala 16 unidades de negócio, uma coisa bem legal, assim, como a gente faz esse impacto na educação, né? A gente tem uma missão muito forte de transformar a educação, e a gente procura pessoas que queiram embarcar nessa jornada, nesse desafio com a gente. Um mercado super grande, a gente, apesar de ter mais de 6.000 escolas parceiras que estão em todos os estados do Brasil, a gente ainda tem muito para crescer, e as nossas soluções, elas são soluções educacionais, onde a gente tenta ajudar as escolas, onde a gente tenta promover soluções que ajudem no ensino de excelência. Então, essas soluções, elas vão incluir sistemas de ensino, elas vão incluir alguns softwares, elas vão incluir vários tipos de soluções que vão ajudar escolas, professores e famílias a garantirem que o ensino daquele aluno seja excelente. Então, é dessa forma que a gente acredita que a educação vai ser impactada, fazendo com que o ensino ele seja muito mais de qualidade e que todas as, vamos dizer assim, as esferas da vida daquele aluno estejam cobertas, desde escola, desde também os responsáveis, os pais, também tenham ali apoio, né, da gente para conseguir garantir isso. Então, as soluções têm sistema de ensino, tem solução socioemocional, a gente tem maker, a gente tem ensino bilíngue. Então, são muitas soluções que a gente tenta prover ali para as escolas, para a gente garantir esse sucesso, um ensino de qualidade para aquele aluno poder realmente chegar onde ele quiser. E, junto também com essa missão, a gente teve esse ano uma novidade muito legal aqui na empresa, que é o Arco Instituto, onde a gente tenta transbordar essa missão também para a educação pública. Então, também trazendo o sonho de transformar a educação e de fazer com que os jovens possam sonhar para chegarem onde eles quiserem, também sendo da educação pública. Então, eu acho que isso é muito legal, assim, para quem realmente está procurando um propósito, uma missão que dê brilho no olho. Eu acho que a educação é um lugar perfeito. Muito bom, Sara. Obrigado aqui pelo complemento aqui. Muito legal de saber dessa missão de vocês e do crescimento todo que vocês vêm tendo no mercado. E seguindo aqui no site, assim, do que as pessoas eu imagino que vão estudar para se preparar e tudo mais, a gente tem um pouco o CEO, Ari de Sá, né? Ele sempre aparece muito dentro da Arco, e eu acredito que esteja muito ligado a essa questão de valores que vocês colocam, né? Então,
Eu queria um pouco entrar nessa questão dos valores na prática, aplicado no dia a dia, né? Que vocês comentassem, eu gostei muito, humildade e pé no chão, educação é o propósito de vida, ética e respeito, o valor está nas pessoas, compromisso com os nossos clientes e evoluir sempre. Então, eu queria, se possível, que vocês contassem um pouco desses valores na prática, no dia a dia, como isso funciona. Muito legal, Luiz. Falando um pouquinho sobre a nossa cultura, assim, acho que algo muito interessante aqui da Arco, que vocês vão poder ouvir muito quando conversarem com qualquer pessoa aqui, é que a nossa cultura é muito forte e que ela é vivida muito no dia a dia, assim. E isso é muito verdade, assim, tudo que a gente faz é embasado nos nossos valores. A gente acredita que os nossos valores, eles pautam todas as nossas decisões e qualquer pessoa dentro da Arco tem que ser capaz de tomar uma decisão muito importante, muito estratégica, olhando para os nossos valores, porque eles guiam tudo que a gente faz, assim. Então, tangibilizando um pouquinho mais, todo dia você vai ouvir aqui dentro algum dos nossos valores, seja para contextualizar alguma ação que a gente está fazendo. Estou fazendo isso com o objetivo de evoluir sempre, estou fazendo isso porque o valor está nas pessoas. Então, a gente sempre vai trazer esses pontos, trazendo a importância, né, e o embasamento realmente que os nossos valores trazem para tudo que a gente faz. E, além disso, a gente tem alguns rituais aí, né, no dia a dia, no contexto de um mês. A gente tem, por exemplo, um evento de aniversariantes do mês, que é super bacana, que a gente passa um pouco pelo que está acontecendo em toda a empresa, passa pelos aniversariantes daquele mês e fala bastante dos nossos valores. A gente tem eventos específicos de cultura de cada uma das unidades. A gente tem cumbucas, que são momentos em que a gente, em grupos, né, de áreas diferentes, senta todo mundo para ler um livro e discutir o capítulo daquele livro, e poder estar aprendendo cada vez mais sobre referências importantes, né, aí do mercado, de coisas que já foram feitas, que a gente pode estar sempre trazendo para dentro. E todas as pessoas têm um olhar muito forte para a cultura, assim. Então, quando você entra na Arco, você também passa um tempo exclusivamente dedicado a conhecer as pessoas, a ouvir as histórias e a conhecer os símbolos, assim, aqui dentro. Então, é super legal, porque a Arco é uma empresa feita de histórias. Acho que esse vídeo do Ari também materializa bem essa questão, né? Ouvir ele falando aí do day one dele é super bacana. E isso é algo que aqui dentro a gente vive todo dia, né? Todo mundo sempre está contando uma história de algo que já passou, de alguma decisão difícil que teve que tomar, de algo que viu de outra pessoa, enfim, e trazendo isso como forma de reforçar os nossos valores e da gente conseguir tangibilizar. Então, é algo super vivido mesmo em todos os nossos dias aqui dentro e é muito incrível. Sara, quer complementar alguma coisa? Você falou super bem, Carol. Acho que a única coisa que eu posso acrescentar é que acho que para meio que coroar tudo isso, assim, o quanto a cultura é algo assim primordial, né, aqui dentro da companhia, a gente inclusive tem os nossos guardiões da cultura, que são pessoas que são multiplicadoras, que estão ali sempre disponíveis para conversar com pessoas que entram, para inserir todo mundo dentro desse mundo. Mas o que eu posso falar é que não é difícil se inserir dentro desse mundo, porque quando você começa a conversar com as pessoas aqui, como a Carol falou, é muito perceptível, é difícil explicar a cultura, né? Mas é muito perceptível aqui, você começa a ver que realmente esses valores de humildade, esses valores de realmente querer aprender, querer evoluir, de se importar com as pessoas de verdade, né? Eles são realmente ali a base de tudo que a gente faz. Então, é super legal. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Arco, acho que vê o vídeo do Ari, que sim, é uma super referência aqui da cultura, né? Claro. E também tem outros vídeos no nosso YouTube que contam um pouquinho dos valores da história, que também estão disponíveis para quem quiser conhecer mais. Super obrigado, Sara, Carol. Então, ó, fica a dica, hein, gente? Olha só, o vídeo aqui, Day One, super importante. Eu vi que ele conta um pouco dos mentores iniciais da carreira dele, o pai e a mãe, que foram os mentores dele.
e fala um pouco de uma experiência que ele começou na EY, empresa de consultoria e auditoria. Então, ele vai contando um pouco como que foi a história dele, como que isso está linkado, vinculado com os valores. Então, fica aqui a nossa dica, a sugestão para você que está se preparando. E eu queria pegar um gancho aqui, né? Assim, a gente tem um pouco dessa questão do programa Futuros Líderes, e aqui está muito descrito, muito bem descrito as coisas e tudo mais, só que uma coisa me chamou a atenção que eu queria perguntar para vocês, que são os projetos de alta relevância para a Arco. Então, todo trainee ele fica ansioso em saber se realmente são projetos relevantes, como isso vai acontecer, e eu queria que vocês contassem na prática como funciona aí dentro essa seleção de projetos de alta relevância, como que é organizado isso. Eu tenho muito interesse em saber e tenho certeza que muitas pessoas aqui também possuem esse interesse. Não sei se vocês podem compartilhar, falar um pouco dos detalhes disso. Sim. Bom, gente, a gente está em busca aí de pessoas excelentes para fazerem parte aqui do nosso time, e as áreas aqui da companhia, elas solicitam, digamos assim, elas sinalizam para o time de gente que elas querem um trainee, que elas estão precisando do apoio de um trainee. Só que não é tão fácil assim. Do mesmo jeito que a gente está ali bem cuidadosos de quem a gente vai trazer aqui para o time, a gente também faz uma seleção com os projetos internos para ver quem realmente vai receber esses trainees que foram tão cuidadosamente selecionados. Então, a gente quer garantir que esses projetos que estão sendo colocados, eles são realmente relevantes, que a liderança que está à frente desse projeto, ela tem tempo para estar próximo do trainee e desenvolvê-lo, que esse trainee vai conseguir ter o apoio que ele precisa para resolver esse projeto, né? A autonomia também. Uma coisa muito importante do nosso programa de trainee, como a gente quer desenvolver liderança, a gente trabalha aqui dentro com muita autonomia. Então, assim, a gente vai, na verdade, entregar uma situação para o trainee, não um projeto detalhado, né? A gente vai entregar, vamos dizer assim, uma situação, um problema, um desafio. E esse trainee, ele vai ter toda a liberdade para construir a melhor forma de resolver esse desafio. Então, ele vai investigar, ele vai conversar com muita gente e ele vai ali contar com um time para ajudar ele nisso. Então, é super importante que a pessoa que a gente vai dedicar para esse projeto realmente tenha toda essa liberdade e autonomia e que o projeto seja de extrema relevância para a gente. Então, a gente faz uma seleção interna aqui, e aí, depois que os trainees entram, a gente vai, a partir do que o trainee demonstrou de habilidades já naturais, né, ali, das habilidades que ele já tem naquele momento, junto com também o que o trainee falou que gostaria de conhecer, de áreas, a gente vai colocando os trainees ali sendo responsáveis por um outro projeto. Então, por isso que o nosso processo, a gente não tem um curso específico, a gente não fecha a formação, a experiência do candidato, né? A gente, na verdade, adora quando vem pessoas aí super diversas, porque a gente tem muitos tipos de projeto. Então, pode ser um projeto do linha de frente, que é a nossa área ali comercial, pode ser um projeto de logística, de operações, de financeiro, de gente gestão, pode ser um projeto de qualquer área. Então, cada pessoa vai ter ali onde ela se identifica, a gente vai selecionar os projetos aqui também, e aí a gente vai fazer esse match. Muito bom, gente. Ó, se vocês quiserem saber mais sobre esses projetos, no dia 20 de maio, às 20 horas, a gente está gravando uma live com alguns trainees da Arco. Então, eles toparam aqui fazer essa live e vão dar um pouco mais de detalhes. Então, não sei em que momento você está vendo esse vídeo, pode ser que ainda vá acontecer ou que já tenha acontecido, dependendo do momento. Então, vai estar todos os links aqui na descrição do vídeo, tá bom? Para que vocês possam entender mais a fundo aí da dinâmica do segmento. Carol, você quer complementar alguma coisa ou posso partir para a próxima pergunta aqui? Eu queria falar só rapidinho, assim, que eu acho que é super importante saber dessas premissas que a gente tem para esses projetos realmente. Então, de ser um projeto extremamente relevante para a Arco, de ter autonomia, de ter um líder próximo, né, que foram pontos que a Sara trouxe. E de contar para vocês também que aqui dentro quase todo mundo quer um trainee. Então, quando a gente abre esse processo, que inclusive a gente já abriu internamente, todas as áreas, todas as unidades aplicam e pedem, né? Quero ter um trainee aqui dentro.
Então, com isso, a gente tem uma oportunidade muito grande, que é de escolher a dedo ali os projetos mais interessantes, mais estratégicos, mais relevantes, e que vão realmente contribuir para o desenvolvimento de vocês como trainees aqui dentro, assim. Então, a gente escolhe projetos muito legais, com muito cuidado, é um processo bem longo até, né, de seleção desses projetos, e fica muito bacana, assim. E no final, nessa parte que a Sara estava contando, assim, de quando, né, a gente tem já os trainees aprovados, a gente olha muito também para esse lugar do match. Então, quem é a pessoa que está vindo e qual que é o projeto que melhor se adequa às habilidades que essa pessoa tem, né, às experiências que ela já teve, ao que ela quer desenvolver, aos interesses e ao que a gente precisa aqui dentro. Então, realmente é um processo bem cuidadoso aí para garantir esses projetos bem especiais e esse match feito com muito carinho. Que demais. Então, ou seja, não são só os candidatos que passam por seleção, né? Todo o time interno de vocês estão passando nesse momento e disputando aí os projetos. Então, isso faz com que eles estejam bem engajados com os projetos aí, com os trainees que forem entrar para esses projetos escolhidos. Muito legal de saber isso. Parabéns. E eu queria ver mais uma coisa aqui do site, então. Entendi essa questão de projetos altamente relevantes. Eu queria que vocês falassem um pouco, eu tenho percebido como tendência as empresas irem além dos 2 anos de formado, e vocês estão dentre as empresas que têm adotado essa boa prática. E ano após ano eu vim escutando de vários candidatos de programa trainee, poxa, por que são só 2 anos? E esse ano justamente a gente tem um número maior de empresas, vocês são uma delas, e eu queria que você comentasse um pouco disso, né? Essas pessoas que se formaram de dezembro de 2017 até agosto de 2021, por que tem se aumentado um pouco essa faixa? O que vocês buscam olhar no candidato que faz com que vocês levem em consideração esse período um pouco maior e diversificado, né? Pessoas que estão se formando agora ou pessoas que estão até 2, 3, até 4 anos de formados aí? Legal, Luiz. Eu acho que esse ponto ele se relaciona bastante com a escolha do nome também, que a Sara estava falando no início. Então, a gente está olhando para trazer pessoas que vão formar, né, o nosso pipeline aí de futura liderança e que, ao final desse 1 ano, já tem a oportunidade também de se tornar liderança dentro da organização. Então, a gente entende que, para isso, não necessariamente uma pessoa que se formou há um pouquinho mais de tempo não pode estar dentro desse pipeline, né? Às vezes a pessoa se formou ali há 3 anos, ela já tem uma experiência bacana, já trabalhou, já estagiou, já participou de algumas oportunidades interessantes, e ela vai conseguir agregar muito para a gente para ser uma futura liderança da Arco. Então, a gente não vê sentido em encerrar dentro só dos 2 anos e engessar isso, né? Inclusive, a gente quer muito que pessoas que já se formaram há um pouco mais de tempo, que já tiveram outras experiências, que já trabalharam em outros setores, em outras áreas e tal, possam aplicar como trainee e que eles apliquem, né? Porque a gente está olhando com muita atenção para essas pessoas e querendo realmente que elas venham fazer parte do nosso programa. Muito bom, gente, muito bom. Então, olha só que bacana, né? E só comentando aqui para vocês, eu gostei que tem possibilidades das pessoas ficarem em São Paulo, Curitiba e Fortaleza. São unidades de vocês? Luiz, só Cidade sedes, complementando né? aqui o que a Carol falou, a gente tem essas sede nessas 3 unidades. Agora, nesse momento, né, de pandemia, a gente está home office, mas é legal que as pessoas tenham disponibilidade, porque, como a Carol falou, o match é super importante para a gente não sabe onde vai vir o projeto mais legal para aquela pessoa, né? Então, em algum momento, essa disponibilidade de mudança pode ser importante para ela conseguir também desenvolver o projeto mais interessante para ela. Então, é legal, a gente faz essa pergunta direitinho ali dentro do form. E eu acho que só complementando o que a Carol falou, do que a gente espera, eu acho que uma coisa muito importante que a gente espera são pessoas que realmente entendam para as suas carreiras que a liderança é um passo importante, é um passo que elas se sentem no momento de dar. Eu acho que a gente não procura pessoas que tenham tudo fechado sobre suas carreiras, até porque aqui a gente vive um ambiente super
dinâmico, de crescimento muito rápido. Então, assim, você tem pessoas com experiências super diferentes em áreas, né? A gente tem exemplos de pessoas que são formadas em biologia, trabalhando na área de gente, a gente tem jornalista em fusões e aquisições. Então, na verdade, a formação da pessoa, ela não precisa ter engessado o futuro que ela quer, mas o desejo de liderar, essa vontade de se desenvolver dessa forma é importante para a gente. E o brilho no olho, né? A gente gosta muito de pessoas protagonistas das suas carreiras. E o perfil do trainee que a gente procura é uma pessoa que está pronta para dar esse passo, que está aqui querendo aprender, querendo se desenvolver, disposta a trabalhar com um time muito incrível, a gente pode garantir. E aí eu acho que de perfil, assim, é muito mais esse tipo de habilidade e de perfil que a gente procura do que necessariamente uma formação específica. A experiência que a pessoa, né, geralmente já desenvolveu quando ela chega num programa de trainee, ela, claro, é importante para que a pessoa tenha ali algum conhecimento sobre formatos de trabalho, mas ela não é o maior definidor, né? A gente está procurando muito pessoas certas para estarem no barco com a gente. Muito legal, muito bom, gente. E para finalizar, assim, eu vi que as etapas aqui de vocês, né? Então, está percorrendo o processo maio, junho, com desafio, arco e dinâmica. São duas coisas diferentes, né? Desafio e dinâmica são duas coisas diferentes aqui, certo? Perfeito, Luiz. São duas etapas diferentes. A etapa do desafio, ela faz parte ainda de uma etapa mais online, né? Então, a gente vai fazer uma live com vocês e vocês vão ter que preencher um questionário, olhando muito mais para a resolução de problemas. E aí, depois, a gente tem as etapas de dinâmicas, que aí já é um momento de mais troca, né? Inclusive, entre os candidatos e com a equipe da Arco também. Então, são dois momentos diferentes. E tudo 100% online aqui rodando, certo? Exatamente, todas as etapas são 100% online, inclusive as entrevistas finais, tudo que vai acontecer, e o trabalho, né, também vai ser iniciado de home office nesse momento. Então, beleza, muito bom. E para fechar, o que eu queria ver com vocês aqui, né? Eu vi que tem algumas notícias da Arco, eu dei uma olhada em algumas notícias e olhei também no site. Se hoje eu tivesse como candidato aí para esse processo, eu ia com certeza olhar o site de vocês, pesquisar algumas coisas, mas eu queria ouvir de vocês, se possível, o que vocês gostariam que as pessoas soubessem sobre a Arco Educação, né? Tem que estudar muito o site, a empresa, o que é legal poder conhecer um pouco mais. Eu vi que tem manifesto, tem muita coisa do jeito de vocês, né? Tem aqui falando, tem vídeos contando um pouco mais. Então, o que é importante para as pessoas que vão avançar nessas etapas, que elas tenham um pouco mais de conhecimento sobre a empresa, sobre a Arco Educação? Super legal, Luiz, quando a pessoa chega já sabendo algumas coisas e também com dúvidas, né? Porque você também vê um site, não vai te explicar tudo do mundo. Então, é muito legal, eu acho, para quem está participando de um processo seletivo, buscar os canais oficiais da empresa, que são site, redes sociais, entender como a empresa se coloca, né? Como ela se posiciona, o que ela foca na sua divulgação. Isso é legal, isso é bacana, isso gera dúvida, insight, porque a gente vê muito o processo como uma avaliação mútua, né? A gente está ali procurando as pessoas para a gente, mas as pessoas também estão procurando uma empresa, né? A gente também está sendo avaliado pelos candidatos. Tem diversos programas de trainee aberto, então a gente também quer que a pessoa nos conheça e também opte aqui pelo nosso desafio. Então, assim, a gente colocou algumas reportagens para contextualizar um pouco o crescimento da empresa, para contextualizar um pouco marcos históricos que a gente teve. Então, isso é legal, né? Pesquisar um pouco em jornais, LinkedIn, coisas que você consiga entender o contexto. Eu acho que a melhor forma de você conhecer uma empresa é através das pessoas dela. E aqui na Arco, como as pessoas são o nosso, né, um dos nossos valores principais, eu acho que essas lives que a gente vem fazendo, que a gente já fez várias com vocês, todo ponto de contato direto que as pessoas podem ter com o nosso time Arco, para mim, é a melhor forma de você conhecer, porque no final é com esse time que você vai lidar no dia a dia, né? Com pessoas assim, é com esse perfil
de profissional que você vai trabalhar, e aí eu acho que você se identificar, você se ver, você conseguir se sentir bem com essas pessoas, já é um super passo para você entender ali que tipo de empresa tem mais a ver com você. Então, assim, a gente tem feito bastante ações para que a gente consiga ter o máximo de contato com os candidatos, para que eles se sintam super à vontade, para nos conhecer, tirar suas dúvidas e se sentirem o melhor possível durante o processo. Claro que à medida que eles vão andando aí nas etapas, eles vão ter a oportunidade de ter conversas mais profundas, conversas com muitos tipos de pessoas aqui dentro, que estão em muitas áreas, pessoas que estão há 10 anos, pessoas que estão há 2 anos, então, com trainees. Então, assim, eu acho que essa live que a gente vai fazer aí no dia 20 é uma oportunidade super bacana para conversar com quem está terminando o ciclo de trainee agora. Então, e saber realmente com quem está vivendo essa experiência nesse momento, né? Muito bom, muito bom. Vamos para as mensagens finais aqui? Mensagens finais para a turma, Carol, Sara, por favor, vou deixar com vocês aqui, tá bom? Ótimo, Luiz. Acho que uma dica, assim, que a gente fala muito aqui dentro para o processo, acho que essa dica que a Sara deu é ótima, de se vocês tiverem a oportunidade de participar dos eventos e conversar com a gente, façam isso, né? Ou se quiser, viu alguém da Arco, quer adicionar no LinkedIn, quer adicionar a gente, mandar uma mensagem, sintam-se à vontade também. Mas acho que tem uma outra dica que eu queria trazer, que é sobre como se portar no processo. E aí eu acho que muitas vezes a gente fica com medo, né, de ter que corresponder a uma certa imagem, de ter que falar tudo certo, ou de ter que ser de um certo jeito esperado pela empresa. E eu acho que a minha principal dica é: sejam vocês mesmos. Estejam presentes, falem com o coração, falem o que vocês realmente acreditam, sejam vocês. E se fizer sentido, a gente vai conseguir perceber isso. Se você estiver nervoso, sinaliza também. A gente acredita muito em acolher tudo isso aqui dentro e realmente conhecer as pessoas como elas realmente são. Então, vai ser muito legal se vocês puderem fazer isso no processo. Valeu e boa sorte para todo mundo, gente. Falou tudo, Carol. Acho que essa dica aí de ser você mesma é perfeita, porque aqui a gente tem um ambiente de muita liberdade, de incentivo a esse comportamento, né? A gente quer que as pessoas se sintam bem, se sintam num ambiente acolhedor, humano. Todo o nosso processo é feito de forma muito humanizada. Então, assim, eu acho que uma dica para quem ainda não está inscrito é: inscreva-se, conheça a empresa, conheça as pessoas. Todas as pessoas aqui da Arco, posso falar para vocês de coração, são super abertas para conversar. Então, como a Carol falou, encontrou alguém no LinkedIn, viu alguém numa live, vai lá, conversa, pede, tira uma dúvida, pede uma dica, que com certeza as pessoas vão ter muito prazer de ajudar. A gente é de verdade uma empresa feita de pessoas que inspiram, e essas pessoas estão super prontas aí para serem exemplo do que vocês vão encontrar no dia a dia. Muito bom, gente. Muito bom, muito obrigado. E se vocês gostaram desse vídeo, dessa produção desse conteúdo, deixa o like, deixa o comentário. Todo o time da Arco vai ver e vai acompanhar os comentários a respeito desse vídeo, tá bom? Então, é um tipo de formato novo que a gente vem fazendo e espero que vocês gostem. Para a gente saber se vocês gostaram ou não, é importante desse feedback de vocês, tá bom? Nos falamos então aqui. Muito obrigado. Sara, Carol, foi fantástico estar aqui com vocês. Adorei. E nos falamos aqui, nos seguimos aqui na próxima live, tá bom, gente? Obrigado a todos, gente. Valeu. Até a próxima aqui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.